885. Muito bem, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Auriverde o Dr. Marcelo Antunes do NAIC, mais uma vez, mais uma semana, graças a Deus. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Léo, obrigado a toda essa audiência, espectadores nossos, que é muito bom, todas as quartas à tarde, estar aqui trazendo informação de qualidade. Hoje também estamos recebendo Rosimeire Aparecida de Oliveira, ela que é enfermeira também do NAIC, conosco aqui nos estúdios. Rosimeire, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco também. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos discutir um pouquinho e falar sobre o papel da equipe multidisciplinar e a atuação da enfermagem no cuidado oncológico. Já começo perguntando para o senhor, Dr. Marcelo, o que é uma equipe multidisciplinar? Bom, ao pé da letra, equipe, time, várias disciplinas, áreas. Então essa é a definição. Você ter várias áreas trabalhando de formas em equipe. Isso o que quer dizer? Você ter um enfermeiro, você ter um fisioterapeuta, você ter um psicólogo, você ter um nutricionista, você ter um farmacêutico, entre outras áreas, atuando. Você ter a pessoa do serviço social, você ter a equipe da recepção, você ter todas essas pessoas trabalhando em prol do paciente. Então a equipe multidisciplinar, ela volta para o paciente e cada um tem uma visão que completa a outra, uma visão especialista. Agora, Rose, você poderia explicar para a gente qual é o papel da enfermagem na equipe multidisciplinar para o cuidado dos pacientes, principalmente em pacientes oncológicos? A enfermagem, ela tem um papel muito importante, né? Porque o enfermeiro, ele é um elo, assim, que ele, como ele passa boa parte do tempo com esse paciente, ele recebe bastante informações necessárias, às vezes não para mim como enfermeira, mas para o Dr. Marcelo, eu passo para ele, que ele vai resolver, para a fisioterapeuta, para a psicóloga. Então, essa é a função, né? Você tem um elo com o paciente, você cuida dele e você, às vezes, recebe algumas informações que ele acaba não passando para o médico, ou para físio, ou para nutricionista. Então daí você vai lá, eu converso com a nutricionista, converso com a fisioterapia, converso com esse paciente, que é muito importante ele marcar uma consulta, passar por esses profissionais, e assim a gente juntos vamos conseguindo que esse paciente adere ao tratamento, né? E você consegue concluir e tratar ele em equipe. O senhor quer fazer um complemento sobre isso? Assim, o enfermeiro, ele tem uma visão mais linear, colocar isso aos espectadores. O que quer dizer? Às vezes algum profissional tem um contato com o paciente por 40 minutos, muitas vezes. Sim. Seja uma vez por semana, cada 2 semanas, 3 semanas. O enfermeiro às vezes passa horas com esse paciente. Então, o olhar clínico de você olhar se ele está mais abatido, se ele está depressivo, saber se ele tomou todos os remédios, alguma angústia. Então, o enfermeiro ele consegue muitas vezes captar informações e, além disso, ele consegue fazer um controle melhor desse paciente. Ele consegue controlar se o paciente está realmente vindo fazer o seu tratamento de forma correta, consegue controlar os sinais deles, deixa orientações de alerta e, principalmente, quando ele não está passando bem, o primeiro elo a quem ele se comunica é o enfermeiro, por confiança e intimidade. Agora, Rose, quais são as intercorrências mais comuns que podem acontecer durante o tratamento de quimioterapia, por exemplo? O tratamento de quimioterapia, o paciente pode ter náusea, vômito, diarreia, pode ter fraqueza, inapetência. Às vezes ele não vai vomitar, mas ele não vai conseguir comer. E junto com uma diarreia pode desidratar. Então esse paciente ele entra em contato, né, com a enfermeira, geralmente, é o que eles falam assim, olha, entre em contato comigo, qualquer coisa que você precisar, mesmo que seja um sintoma simples, tem que avisar, porque eu vou comunicar ao Dr. Marcelo, o Dr. Marcelo vai ver se precisa ajustar alguma medicação ou não. Então, assim, esses efeitos adversos, hoje tem muitos medicamentos que dá para você manejar esses efeitos adversos. Então, o paciente não precisa parar de tratar, suspender tratamento, ou ver o tratamento oncológico assim como a gente via antigamente, né? Hoje em dia é um outro olhar, né? O paciente consegue fazer um tratamento oncológico com qualidade de vida, através do manejo, dessa comunicação entre equipe, multi e paciente. Então a gente consegue tratar esse paciente. Isso é muito interessante, até mesmo por conta da humanização do atendimento,
né, esse papel do enfermeiro, da enfermeira, estando ali dia a dia com esse paciente. É verdade que além do tratamento ao paciente oncológico, é importante também oferecer o auxílio aos acompanhantes e familiares durante o paciente estar com câncer ou no tratamento do câncer? Muito importante, porque esse cuidador, esse familiar, né, ele tem que ser cuidado também, né? Não só o paciente precisa ser cuidado, o familiar ou a pessoa que está responsável precisa de cuidado. Porque às vezes ela não dorme, ela não come, ela não se permite ir nem ao banheiro. Então, assim, você tem que falar, não, você precisa comer, precisa dormir, às vezes precisa orientar também a tratar a parte emocional, passar num psicólogo, um psiquiatra, e conversar com a gente. Às vezes eles chamam o enfermeiro num lugar sozinho e chora, e fala, e conversa. Daí você orienta, né, o que tem que fazer, orienta às vezes até marcar uma consulta com o psiquiatra, passar com a psicóloga, com a Francine, nossa é a Francine, né? Mas com o psicólogo para poder ajudar ele a passar por isso, porque ele sofre às vezes mais do que o paciente, muitas vezes mais do que o paciente. É interessante, Léo, essa questão de que os pacientes, o resultado dos pacientes em grandes estudos mostrando a equipe multidisciplinar vão melhor. Por quê? Uma palavra, adesão. Você consegue aderir o paciente mais ao tratamento por uma monitorização mais próxima. Você acha que o médico avaliando o paciente uma vez a cada 3 semanas vai conseguir fazer a leitura total do seu paciente, dos seus problemas? Jamais. Então, o que a gente percebe é os pacientes são tratados por um time, não por um profissional. Isso em oncologia mudou e as pessoas têm que entender isso. Você não é tratado só por uma pessoa, você tem que ser tratado por um time. Aí sim você tem um melhor resultado. E é interessante quando o acompanhante é alguém próximo, familiar, alguém de muito contato, às vezes ele adoece junto com o próprio paciente. Emagrece, ele sente aquela senhora que está acompanhando um marido de 55 anos de casamento, e aí sabe que ele tem uma doença séria, e ela para de comer, não dorme, fica depressiva, então não é incomum isso, por isso que o suporte tem que ser a todos. Agora, quais as recomendações, Dr. Marcelo, que devem ser seguidas pelo paciente para que ele tenha um tratamento de quimioterapia mais eficaz possível na vida dele? Olha, a primeira questão é que você tem que pensar que esse momento é voltado para você. A gente tem assim, uma série de orientações, mas eu acho que tem algo que tem que ser embutido como número 1, Léo. Essa é a hora que você tem que estar voltado para você. Você não está sendo egoísta, você está voltando para você para um dia depois você poder estar com as pessoas que realmente você gosta. E fazendo bem e estando ativo socialmente. Então, é um olhar para você. Você não tem que se preocupar com os outros. Parece até uma forma egocêntrica isso, colocar, mas isso vai te dar o resultado e isso vai te fazer um dia você voltar a preocupar com os outros. É lógico que isso é impossível de fazer, a gente não faz, a gente se preocupa com todos, mas a primeira orientação é você cuidar de você. Cuidar de você é o que é? Você tem que vir em primeiro lugar. Você tem que se preocupar desde a sua alimentação, você tem que se preocupar com os seus dias de tratamento, você tem que se preocupar desde como são suas vacinas, você tem que se preocupar em não ficar em ambientes aglomerados, você tem que se preocupar com a sua parte mental, fazer coisas que te relaxem, ler bom livro, estar ao lado de Cristo com a Bíblia. Então são várias situações que isso influencia. Ter uma equipe multidisciplinar forte e entender sobre sua doença. Eu acho que isso são fatos importantes. Existem outras situações pontuais, mas eu acho que essa globalização coloca bem o aspecto. Quer complementar, Rose, esse assunto? Não, está perfeito, exatamente isso. O paciente tem que se permitir ser cuidado, né? E é difícil a gente nesse ritmo, né? De repente o paciente descobre que tem uma doença e precisa parar e se permitir ser cuidado. Então, o que o Dr. Marcelo falou que é perfeito, é isso aí mesmo. Maravilha. Dr. Marcelo Antunes, conosco aqui na programação da Auriverde, juntamente com a nossa querida Rosimeire. Doutor, quem quiser acompanhar as suas redes sociais ou as redes sociais do NAIC, como devem proceder? Estamos desde o Instagram, né? Marcelo Antunes, estamos aí no @NAIC Bauru, também temos aí o nosso TV NAIC, o Instagram nosso, o nosso Facebook, né? Nós temos aí o YouTube, né? No YouTube, o nosso TV NAIC. E pelo próprio site www.naic.com.br.
Maravilha. Rose, como encontrá-la também nas redes sociais? Através do Naik também. Maravilha, então. Agora, 5h18, doutor Marcelo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Auriverde. Obrigado a você, Léo. Obrigado a essa equipe sensacional da Auriverde e aos nossos telespectadores, ouvintes que estão sempre fiéis conosco às quartas-feiras trazendo informação de qualidade. Valeu. Obrigado a você também. Rose, um abraço, viu? Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Muito bem, vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais Paulo agora.